menino de rua invade uma reunião de executivos e grita: "Não assina esse contrato, tio. Vão roubar o senhor." Todos riem. Mandam tirá-lo dali. Mas horas depois, o milionário descobre um segredo devastador. E o que acontece a seguir é simplesmente chocante. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Não assina esse contrato, tio. Vão roubar o senhor. O grito ecoou como um trovão na sala de reuniões envidraçada do grupo Autoré. Kaique estava parado na porta, arfando, os olhos arregalados, as mãos suadas segurando um envelope velho com papéis amassados. Seus pés descalços contrastavam brutalmente com o brilho do piso de mármore polido. Os engravatados congelaram. A caneta prateada de Eduardo Nogueira, presidente da empresa, pairava a milímetros do papel. "Que diabos?" murmurou alguém. O silêncio foi esmagador. Até o projetor na parede pareceu calar. Em seguida, veio a reação coletiva. Risos, um riso nervoso, debochado, de quem não sabe lidar com o absurdo, um riso de desprezo, um riso de ameaça disfarçada de piada. "A quem deixou esse moleque entrar?" bradou Marcos Del Monte, o sócio de olhar clínico e dentes sempre cerrados. "Segurança!" gritou Patrícia Nogueira, impecável em seu tailleur branco, mas com os olhos faiscando de fúria. 2 homens altos surgiram do corredor. Kaique tentou recuar, mas a porta já estava fechada atrás de si. Um dos seguranças agarrou seu braço. "Não encosta, eu li o contrato. Tem coisa errada ali. Eles vão ferrar com o senhor." Kaique berrava, se debatendo. Eduardo ainda não se mexia. A caneta continuava no ar. Os olhos dele estavam presos no menino, como se a voz frágil e desajeitada tivesse perfurado um véu invisível. "Qual cláusula?" perguntou ele baixinho. "A de débitos ocultos. Lá no fim. Letra miúda. Eu juro, tio, o senhor vai assumir uma dívida que não é sua. Eles já fizeram isso antes." "Calem esse moleque!" rugiu Marcos. Os seguranças arrastaram Kaique para fora e a porta se fechou com um estalo metálico. O rastro de sua voz ainda pairava no ar como fumaça depois do incêndio. Na sala, o riso cessara. Eduardo largou a caneta. O céu estava escuro demais para o horário. Chovia fino. Na calçada da Ave Paulista, Kaique chorava escondido entre os ombros da mãe, debaixo da marquise de um prédio antigo. "Falei o que eu vi, mãe. Falei certo." Mas eles riram, como se eu fosse lixo. A mulher, magra e exausta, o apertou com força. Sua farda de zeladora ainda cheirava a produtos de limpeza. "Você fez certo, filho. Fez o que o seu avô faria. Mas eu tô com medo." Eles ficaram com raiva. A mulher me olhou com ódio. A mãe o puxou mais para perto. "A gente só vai dormir em outro lugar hoje. Só por precaução, tá bom?" Kaique assentiu, com os olhos ainda presos no prédio iluminado ao longe. A torre de vidro da Autoré. No topo da torre, Eduardo andava de um lado para o outro. Ignorava os olhares tensos da equipe. Pediu o contrato de volta. Mandou suspender a assinatura. Ordenou silêncio absoluto. "Não falei que era cedo demais para esse acordo?" murmurou finalmente, encarando Patrícia. Ela não respondeu. Apenas sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Naquela madrugada, enquanto os corredores da Autoré silenciavam, Kaique se esgueirava pelas ruas, voltou ao lugar onde dormia escondido. Uma saleta nos fundos, onde máquinas copiadoras emitem um calor constante. Estava vazio. Sentou-se com as costas na parede, cobriu-se com o mesmo cobertor furado. Tentou dormir, mas a imagem da mulher de branco com olhos de gelo voltava. A sensação de que tinha tocado em algo muito maior do que entendia e de que isso não terminaria ali. Antes do grito, antes da caneta suspensa no ar, antes dos risos e do peso do silêncio, havia apenas a rotina invisível de quem ninguém vê.
Era madrugada quando o despertador do mundo deles tocava. Um empurrão leve nos ombros, um sussurro para não chamar atenção. A mão da mãe no ombro de Kaique, o puxando devagar do canto onde dormia, entre caixas de papelão e cheiro de graxa, num estacionamento subterrâneo abandonado na Bela Vista. Levanta, meu anjo, se a gente ficar mais 5 minutos aqui, o segurança da obra vê. E aí é confusão de novo. Ele abriu os olhos, acostumados com o breu. Já sabia o que vinha. Tênis furado, mochila velha, o frio nas costelas que o cobertor fino não conseguia segurar. Mas havia carinho ali. O jeito como a mãe dizia, meu anjo, fazia tudo não parecer tão horrível. Desciam por vielas com galões d'água vazios na mão, procurando algum banheiro público onde pudessem se lavar. Quando achavam um funcionando, era como milagre. Quando não, improvisavam com garrafa PET cortada e sabonete de hotel que ela trazia do trabalho. Com sorte, conseguiam um pouco de pão do abrigo da Sé antes da fila acabar. Quando não conseguiam, ficavam com um salgado ressecado dividido ao meio no café da esquina. Era uma dança precisa entre a fuga e a sobrevivência. A mãe de Kaique, Wanda, trabalhava na limpeza noturna do grupo Autoré. Era o emprego fixo que a impedia de cair ainda mais fundo. A zeladoria era feita entre 10 horas da noite e 5 da manhã. Nos 28 andares do prédio, ela não podia levar Kaique oficialmente, mas havia um canto. Fica aqui, filho, sem barulho. Se ouvir alguém, se esconde. Leva o lanche e não abre essa porta, tá? Kaique assentia sempre. Já conhecia aquele quartinho dos fundos, atrás da sala de impressão. O lugar era abafado, mas tinha uma tomada para carregar a lanterna velha. Ali, ele montava seu mundo secreto. Forrava o chão com papelão e jornais. Tinha até uma mini estante feita de caixas de toner vazias, onde guardava o que achava nos andares. Revistas, papéis rabiscados, agendas velhas com frases esquisitas. Enquanto os adultos limpavam e digitavam relatórios no mundo real, ele montava o dele. E aos poucos, aquele menino franzino e calado começou a olhar mais do que devia. Na primeira vez que viu uma copiadora funcionando, ficou fascinado. Observava as folhas deslizarem, as luzes verdes piscando sob o vidro. Notou que muita gente esquecia documentos, papéis com anotações à mão, tabelas com números, mapas mentais, atas de reunião. Aquilo parecia lixo para os outros, mas para ele era um quebra-cabeça vivo. O que é ativo líquido? Perguntou um dia à mãe, que mal conseguiu responder. Passou a guardar os papéis que pareciam estranhos. Não lia tudo. Muitos tinham palavras difíceis, mas circulava frases, tentava entender. Algumas folhas vinham carimbadas com confidencial, o que fazia seus olhos brilharem mais ainda. Foi ali que nasceu a curiosidade. Não pela malícia, mas pelo instinto de sobrevivência. Aquilo parecia poder. E ele queria entender como aquele prédio brilhante funcionava por dentro. A amizade dele era com a cópia, com as impressoras e os elevadores que falavam sozinhos. Quando ninguém olhava, explorava os andares vazios. Subia com cuidado, usando a escada de incêndio para evitar câmeras. Sabia onde cada câmera apontava. Sabia que os andares 3, 7, 11 e 14 ficavam vazios na madrugada porque eram os mais ignorados. Nesses lugares, começou a montar um mapa secreto da torre. Desenhava num caderno velho o que via. Salas trancadas, nomes nas portas, códigos em pastas. Inventava até senhas com base nos papéis abandonados. Uma noite, achou um papel com rabiscos que pareciam fórmulas. Embaixo, um desenho tosco de uma pirâmide. Achou bonito, mas também estranho. Era isso que fazia. Colecionava fragmentos de um mundo que não o via. Wanda nunca soube o quanto ele andava. Achava que o filho dormia quando dizia que sim. Se soubesse que ele escalava andares, vasculhava lixo corporativo e copiava frases que não entendia, talvez o impedisse. Mas ele sentia que precisava daquilo.
Era o único lugar onde sentia que sabia de algo que ninguém mais sabia. Um segredo só dele. Às vezes via alguém lá dentro. Trabalhadores que faziam hora extra, gente que limpava tarde ou que dormia em cima de planilhas. Mas aprendeu a andar sem fazer som. Era como um rato de biblioteca que trocou os livros por contratos abandonados. Naquela semana em especial, algo parecia diferente. O 14º andar estava com um cheiro forte de tinta, muitas caixas, muitos papéis sendo levados e trazidos por homens sérios, papéis que não deviam estar por ali. Foi lá que viu, de longe, Patrícia Nogueira. Não sabia quem ela era ainda, mas ficou marcado. Ela não falava com ninguém, só apontava. Passava como um fantasma de salto alto. Olhou uma vez em direção ao vidro onde ele estava escondido. E Kaique teve a impressão de que ela o viu. Mas ela apenas virou o rosto. O mundo lá fora continuava igual. No dia seguinte, eles foram expulsos do estacionamento por um segurança novo. Tiveram que dormir nos fundos de um estacionamento 24 horas, pagando R$ 5 para ficar invisível. Naquela noite, Wanda chorou de cócoras enquanto Kaique fingia dormir. No outro dia, durante uma pausa no turno da mãe, ele voltou ao 14º andar. E foi ali que viu uma pasta caída, um contrato com mais de 10 páginas, espalhado pelo chão de uma sala de reunião. Ninguém por perto. Pegou, leu como pôde. O nome da empresa estava no topo, mas foi uma frase específica, quase no fim, que o fez congelar. O contratante assume integralmente qualquer passivo oculto de natureza jurídica, fiscal ou criminal. Passivo oculto, fiscal, criminal. As palavras do avô voltaram como eco. Quando uma coisa parece boa demais, alguém vai sair perdendo. Não sabia explicar, mas aquilo cheirava a armadilha. Voltou correndo para o quartinho dos fundos com o contrato nas mãos. Subiu até a luz. Subiu até o lugar onde tudo brilhava, onde tudo parecia imaculado. Sentia no peito. Algo grande estava prestes a explodir. A porta do 14º andar não fazia barulho. Kaique já sabia disso. Era a única que girava sem estalo. Ele empurrou com cuidado e entrou com a respiração contida, como se invadisse o cofre de um castelo. O corredor estava quase escuro, exceto pela luz azulada de uma impressora ainda ligada, piscando em alerta por falta de papel. Um zumbido distante vinha do ar-condicionado, ecoando como vento em caverna. Passos lentos, curvado. Ele já tinha mapeado os pontos cegos das câmeras. Aquela noite, porém, algo estava diferente. A sala de reuniões estava aberta, o que por si só já era esquisito. Geralmente trancavam tudo ao sair. Luz de tela ainda acesa. Uma cadeira virada. E no chão, como se alguém tivesse deixado cair apressadamente, uma pasta vermelha com folhas saindo pelos cantos. Kaique hesitou por um segundo. Lembrou da mãe. Não mexe no que não é teu, menino. Lembrou do avô. Quem presta atenção no que os outros ignoram, vê o que ninguém vê. Ele entrou. A luz branca refletia nos móveis de vidro e aço escovado. A pasta caída parecia deslocada naquele ambiente limpo demais. Como um corpo num crime mal disfarçado. Ajoelhou-se ao lado. Com as mãos sujas de grafite da mochila, puxou as folhas com cuidado. Eram páginas e mais páginas de um contrato, todas carimbadas com selos de revisado, aprovado e urgente. Algumas com nomes de advogados. O brasão da Autoré estampado no cabeçalho. Letras pequenas, parágrafos longos, mas algo no meio chamou a atenção. Uma mancha de café entre as páginas, como se alguém tivesse tentado escondê-la por acidente. Puxou aquela folha e leu, devagar, tropeçando nas palavras. Responsabilidade solidária, pela integralidade de débitos ocultos, de natureza criminal e fiscal. O coração bateu mais rápido. Ocultos? Sussurrou para si mesmo. Não sabia o que responsabilidade solidária queria dizer, mas a palavra ocultos já era suficiente para fazer a espinha gelar. Quem quer esconder dívida?
E por que criminal? Se é dívida, já não é crime? Folheou mais. Muitos nomes, algumas assinaturas em cópia. Um espaço em branco aguardando o presidente executivo. Eduardo, leu em voz alta. Sim, era o nome do homem que ele via às vezes na TV da loja de eletrodomésticos, falando de negócios, de futuro, de Brasil. Kaique mordeu o lábio inferior. Sentiu o gosto metálico do medo. Olhou em volta. A sala parecia vigiá-lo. Tirou da mochila seu caderno velho, a capa rasgada mostrando as tripas da espiral. Pegou um lápis e começou a anotar as palavras que não entendia. Passivo oculto, natureza criminal, responsabilidade solidária, cláusula de confidencialidade reversa. Repetia as palavras em voz baixa, como se assim pudessem se revelar sozinhas. Passivo oculto. Repetiu franzindo o rosto. Passivo. Lembrava de uma vez em que um moço disse que a empresa tinha muito passivo e pouco ativo. Devia ter a ver com dívida. Oculto. Escondido. Dívida escondida. De repente, o som da cadeira virada rangendo sozinha o fez saltar. O caderno caiu no chão. Ele congelou por um instante. Ninguém. Ainda assim, o ar parecia mais denso. Voltou a guardar o contrato na pasta com o máximo de cuidado que seus dedos trêmulos permitiam. Mas antes, arrancou a página com a cláusula estranha e a enfiou entre as páginas do seu caderno. A cópia de segurança. Do lado de fora, o elevador acendeu. Kaique correu até o canto da sala, se escondeu atrás da cortina larga que cobria a parede de vidro. Apertou o corpo contra o gesso. Respirou baixo. Porta do elevador abrindo. Vozes abafadas. Riso. Passos firmes. O contrato está todo redondo. Se ele não assinar agora, a gente perde a janela fiscal. Ele vai assinar. Nem leu metade. Confia. Mulher. Voz fria. Reta. Kaique reconheceu. Era ela, a de salto alto, a que não olhava nos olhos de ninguém. Ele fechou os olhos. Esperou. Passos indo embora. Porta fechando. Silêncio. Saiu do esconderijo como uma sombra. Rápido, silencioso e com uma certeza fincada no estômago. Aquele contrato era uma armadilha. Na escadaria de emergência, folheava o caderno como se fosse um mapa de guerra. As palavras estavam todas lá, como códigos, esperando serem decifrados. Débito criminal oculto. Isso não é só dívida, isso é cadeia. Quando voltou ao quartinho dos fundos, o coração ainda batia alto demais. Espalhou os papéis no chão. Tentou montar a sequência certa. Imaginava o avô ali com ele, o velho que lia jornal em voz alta, que brigava com político na TV, que dizia: quando tudo parece muito bonito, é porque alguém vai pagar a conta. As peças se encaixavam como numa história de detetive, só que ele não era Sherlock. Era só um menino com fome e um caderno. Mas sabia, alguém ia se ferrar, e talvez ele fosse o único a perceber isso antes que fosse tarde demais. A caneta ainda não tinha tocado o papel. Eduardo Nogueira ficou mais tempo que o aceitável, olhando para aquele ponto em branco. O contrato diante dele parecia pulsar, não por causa da letra miúda ou dos carimbos em azul marinho, mas por causa do eco que ainda vibrava em seus ouvidos. Vão roubar o Senhor. As palavras não vinham de um conselheiro, nem de um diretor jurídico. Vinham de um menino sujo, sem sapatos, com os olhos mais convictos que ele já vira em qualquer mesa de negociação. Eduardo fechou o documento. Vamos dar uma pausa. 5 minutos. Os outros se entreolharam, constrangidos. Marcos Del Monte franziu a testa, o maxilar tenso. Tudo certo, Duda? Perguntou, com aquele tom passivo-agressivo tão bem disfarçado. 5 minutos, repetiu Eduardo, já se levantando. Saiu da sala sem esperar resposta. No corredor de vidro que ligava os 2 blocos da empresa, a cidade parecia um jogo de luzes sem pausa. Eduardo respirou fundo, tentando entender o que o incomodava tanto. Não era só o menino. Era o fato de ter tocado num ponto que ele mesmo havia ignorado. Débitos ocultos. Ele se lembrava dessa frase.
vira na revisão final. Assumir responsabilidades futuras de terceiros. Era uma cláusula padrão, diziam. Protegia a empresa de passivos imprevistos. Mas agora, não tinha mais certeza de nada. De volta ao seu escritório, acendeu a luminária e abriu a pasta digital no tablet. Procurou o contrato. Não estava com ele. Estava impresso na sala de reuniões. Mas havia um rascunho anterior. Releu os pontos principais. O texto era denso, mas algo incomodava. A linguagem parecia limpa demais, alisada demais, como se quisessem não chamar atenção. Digitou no campo de busca. Débitos ocultos. O sistema localizou 5 menções. Leu uma por uma. Na última havia uma subcláusula que não lembrava de ter aprovado. Franziu o senho. Quer mesmo rever isso agora? Disse uma voz atrás dele. Patrícia Nogueira encostou na porta com o corpo levemente inclinado, como se já soubesse que ele estaria ali. O vestido branco imaculado. Os olhos calculando tudo o que não era dito. A reunião foi suspensa por causa daquele garoto? Eduardo desligou a tela. Eu só pedi 5 minutos. 5 minutos para duvidar do contrato em que você trabalhou durante 3 semanas. A voz dela vinha limpa como bisturi. Ele a encarou por um instante e algo nessa troca foi diferente. Uma hesitação em reconhecer quem estava diante dele. Te incomodou ele ter dito aquilo? Perguntou Eduardo. Me incomoda você estar considerando o que ele disse. Ela se aproximou. Aquilo foi só uma cena patética. Uma criança com distúrbios, talvez usada por alguém. Você sabe como essas ONGs são. Ele não parecia ensaiado. E desde quando você tem tempo para analisar a performance de meninos de rua? Silêncio. Patrícia não piscava. Eduardo desviou o olhar. Acho que precisamos de mais tempo antes de assinar. Você está brincando, ela disse, e pela primeira vez a voz tremeu levemente. Só quero garantir que tudo esteja claro, cristalino. Está claro há semanas. Nem tudo. Tem uma subcláusula sobre transferências retroativas de passivos. Você sabia disso? Ela franziu a testa, rápido demais, mas depois sorriu, como se fosse uma mãe falando com um filho teimoso. Amor, você aprovou essa versão final. Eu vi você assinar a revisão jurídica. Não lembro dessa parte. Ela caminhou até ele suavemente. Está estressado. Aquela criança te tirou do eixo. Mas amanhã tudo volta ao normal. Colocou a mão no ombro dele. Eduardo não reagiu. Apenas a observou com olhos que não enxergavam há algum tempo. Por que tanta pressa, Patrícia? Por que tanta dúvida? Devolveu ela. Horas depois, sozinho no carro, Eduardo ligou o sistema de som, mas não ouvia nada. A cidade passava ao redor sem que ele realmente visse. Ele gritou do nada, como se soubesse exatamente o que dizer, murmurou para si. Pela primeira vez em anos, pensou em pedir uma revisão independente de um contrato. Algo que parecia desnecessário para alguém como ele. Mas agora, não parecia mais. No dia seguinte, a imprensa batia na porta da Autoré. Não por causa do menino, mas por uma fusão no setor energético. Marcos Del Monte, já com uma entrevista marcada, usava a fachada midiática para reforçar a imagem de estabilidade da empresa. No camarim, ele ajeitava a gravata enquanto falava com Patrícia por viva voz. Ele está hesitando, Pati. Já vi esse filme. Se esse contrato escapa, perdemos uma brecha que não aparece de novo. Eu sei. Tô cuidando. Tá mesmo? Porque parece que o Duda começou a cavar demais. Ele ainda confia em mim. Cuidado para não passar do ponto. O script já está escrito. Agora é só ele assinar. Ele vai assinar, disse ela, fria. Na sala da diretoria, Eduardo observava pela janela os funcionários indo e vindo lá embaixo. Tão pequenos, tão rápidos, como peças substituíveis. E entre elas, por um segundo, achou ter visto alguém olhando para cima. Um menino. Talvez fosse imaginação. Mas o desconforto continuava ali, como uma pedra no sapato. E quanto mais tempo passava, mais ele começava a pensar. Se fosse verdade. O relógio digital no portão marcava
2h47 da madrugada. Kaique passou abaixado, lanterna em punho, contornando a doca de carga. Já sabia o caminho de cor. A Autoré à noite era outra coisa, escura, vazia, inquietante. E naquela madrugada ele não voltava para dormir. Voltava com sede de respostas. No 14º andar tudo parecia igual, até o som metálico que ecoou ao fundo. Gavetas, vozes, algo errado. Kaique avançou em silêncio, cruzando corredores como se fossem vielas familiares. Espiou por uma divisória. 2 homens. Um fumava, o outro revirava papéis. Se ele assinar até sexta, a culpa passa para ele. Ninguém pega a gente, dizia o do paletó. E o garoto? Coincidência. E se for problema, some, igual o estagiário. Silêncio. Gargalhada abafada. Kaique gelou. O estagiário? No bolso, o caderno. Começou a anotar, mão trêmula. O lápis escorregou. Toque seco. Ouviu isso? Passos se aproximando. Kaique se escondeu atrás da copiadora, o coração martelando. A lanterna de um deles passou a centímetros. Um foi verificar a escada, o outro ficou, rondeou, quase o viu. Então ele correu. Ali! Corredor escuro, portas trancadas, tapete escorregadio. Desviou, entrou num depósito. Se encolheu entre estantes. O cheiro de mofo misturado ao medo. Silêncio. Aparece rato, murmurou a voz, cada vez mais próxima. Luz apagada, tudo escuro. O som da respiração dele, contida. Minutos. Depois, passos recuando, a porta se fechando. Fim. Kaique esperou mais 5 minutos antes de sair. Desceu 14 andares correndo, tropeçando, arfando. Rasgou a mão na escada, mas não parou. No térreo, escapou pelo corredor dos fundos, cruzou o beiral e alcançou a rua. Ficou ali, ofegante, encarando a torre iluminada. A Autoré escondia mais do que cifras. Escondia gente, escondia armadilhas. Na mochila, o caderno apertado contra o peito. E na mente, a certeza. Ele estava no meio de algo grande e não podia, nem queria voltar atrás. Na manhã seguinte, Eduardo estava em sua sala antes do sol nascer. O prédio ainda dormia, os andares silenciosos como uma catedral de vidro. Ele se sentou diante da janela panorâmica e observou São Paulo engolida por uma névoa cinzenta, que encobria até os prédios vizinhos. Algo havia se instalado em sua mente, não apenas a imagem do menino de rua, mas o tom exato de sua voz. O tipo de frase que não se inventa, que se sabe. Abriu o notebook, entrou na rede da Autoré, acessou a pasta de contratos sigilosos e baixou a última versão do acordo de fusão. Depois pegou o celular pessoal, abriu a lista de contatos e desceu até um nome que não usava havia meses. Samuel Vasconcelos, auditor externo. Samuel era meticuloso. Antigo sócio de uma consultoria que prestava serviços à Autoré até 2 anos atrás, fora afastado por ser, nas palavras de Marcos Del Monte, excessivamente detalhista. Mas Eduardo o respeitava. Por isso mesmo, ligou. Mas Samuca, preciso de um favor em absoluto sigilo. Diga, vou te mandar um contrato. Quero que leia cada linha, cada nota de rodapé. E se achar alguma coisa fora do padrão, qualquer coisa mesmo, me liga. Hoje ainda. Entendido. Sigilo total? Total. Qual o nome do arquivo? Só leia quando receber por e-mail. Vai chegar criptografado. 15 minutos depois, o e-mail foi enviado com um código de dupla autenticação. Eduardo fechou o notebook e se recostou na poltrona, olhando para a xícara de café ainda intocada. Sabia que estava cruzando uma linha, que iniciar uma auditoria paralela era, para todos os efeitos, um voto de desconfiança. Não apenas na equipe jurídica, mas também na própria esposa. E esse era o verdadeiro problema. Patrícia apareceu na sala pouco depois das 9 horas, já vestida para uma reunião com o departamento de marketing. Ela entrou como sempre, postura firme, perfume marcante, passos silenciosos. Dormiu aqui? Perguntou, ajeitando uma pulseira no pulso. Cheguei cedo.
Pensei em passar na sala de reunião e revisar os slides da apresentação da tarde. Ainda quer manter aquela pausa na assinatura? Eduardo olhou para ela com a expressão neutra de quem pesa palavras antes de soltá-las. Por enquanto, sim. Tem algum motivo além do garoto da rua? O tom era gentil, mas o olhar calculava. Estou me perguntando por que fizemos tanta questão de acelerar algo tão complexo. Porque o mercado não espera e porque já temos tudo alinhado. As cláusulas, os ativos, os pareceres. Os pareceres de quem? Ela o encarou. Pequenos segundos de tensão flutuaram entre eles. Do nosso jurídico e do seu diretor financeiro. Se quiser, podemos repassar juntos. Não, ele disse sem olhar diretamente. Só estou reorganizando as ideias. Melhor assinar com calma do que responder processo depois. Patrícia sorriu, um sorriso de conveniência, de manual. Claro, o tempo é seu, só espero que ele não custe caro. Por volta do meio-dia, o celular vibrou. Era Samuel. Eduardo atendeu de imediato, caminhando até a varanda externa, onde o ruído da rua abafaria qualquer escuta indesejada. Fala. Tem algo estranho. O coração de Eduardo apertou. Fala direto. Tem uma cláusula escondida na penúltima página. Vem camuflada em jargão técnico e duplicada em 2 pontos do anexo fiscal. Ela transfere a responsabilidade integral por débitos retroativos, inclusive de natureza criminal, ao signatário individual. Isso anula o escudo jurídico da empresa? Pior, faz parecer que foi você quem montou o esquema caso algo venha à tona. Os termos são antigos, mas foram inseridos com nova formatação. Difícil notar, mas é um golpe clássico. E passou batido? Deliberadamente. Isso não é erro. É má-fé com assinatura carimbada. Eduardo fechou os olhos. O silêncio durou mais do que deveria. Você tem como me mandar isso por escrito? Te envio em meia hora, com espelhamento do arquivo original e rastros de edição. Dá para provar tudo. Obrigado. Eduardo, com quem mais você compartilhou isso? Ninguém. Então, cuidado com quem está perto demais. À tarde, Eduardo apareceu na sala de Patrícia no meio de uma reunião informal com diretores. Pediu que ela o acompanhasse por um momento. Foram até a varanda da cobertura, onde a brisa gelada de junho cortava os cabelos dela, que flutuavam como bandeiras de um território em guerra. Sabe aquela cláusula que mencionei ontem? Aquela sobre passivos ocultos? Sim. Você a leu? Claro. Foi revisada com o financeiro. E você a considerou segura? Dentro da margem de risco. Dentro de qual margem? A minha? Ela demorou 2 segundos antes de responder. Pequenos demais para alguém tão rápida com palavras. Você está me acusando de alguma coisa? Estou perguntando por que uma cláusula que pode me transformar em bode expiatório foi mantida em 2 lugares distintos do contrato, disfarçada, e com a minha assinatura sendo exigida com urgência. O rosto dela endureceu. Você sabe que eu não opero as cláusulas. Eu supervisiono. Confio nos advogados. Confiança, ele disse. É o que está em análise agora. Ela se afastou um passo, pequeno, quase imperceptível. Cuidado com onde pisa, Eduardo. Porque às vezes a dúvida contamina mais do que a mentira. Ele assentiu devagar. E às vezes o silêncio entrega mais do que qualquer confissão. À noite, em casa, o jantar foi silencioso. Patrícia mexia na salada sem apetite. Eduardo respondia e-mails sem olhar para o prato. Na televisão, o noticiário falava sobre os avanços do setor de energia após recentes aquisições. A fusão da Autoré não foi mencionada, ainda, mas o peso de tudo que estava por trás do silêncio crescia. E Eduardo, pela primeira vez em anos, não se sentia o dono da empresa. Sentia-se refém de algo que ainda não conseguia nomear completamente. A notícia chegou a Patrícia por meio de um telefonema seco, às 6h41 da manhã. Ele voltou ao prédio. Mexeu em papéis do arquivo. A gente viu depois nas câmeras de manutenção. Conseguiu sair sem ser pego, mas levou coisa.
Ela não respondeu de imediato. Passou os dedos lentamente pelo braço da poltrona de couro. Estava na suíte do hotel onde passava a semana quando não dormia no apartamento com Eduardo, coisa cada vez mais frequente. A televisão ligada em mudo mostrava imagens aéreas de São Paulo congestionada. Que tipo de coisa? Não sabemos ao certo, mas tinha uma cópia na mão e fugiu como quem conhece o terreno. Sabia exatamente onde não pisar. O nome dele? Kaique. Kaique dos Santos. Endereço? Nômade. Vive com a mãe, uma zeladora da própria Autoré. Dormem em abrigos diferentes. Às vezes, em estacionamentos. Patrícia respirou fundo. Pela primeira vez havia uma fissura no tom controlado. A gente não precisa de escândalo agora. Resolva. Quer que o garoto desapareça? Ela hesitou por um segundo. Não era o tipo de coisa que se diz. Mas também não era o tipo de coisa que se precisa dizer duas vezes. Quero silêncio e rapidez. Desligou. Kaique sentia que algo estava errado desde a manhã anterior. Havia olhares onde antes havia descaso. A mulher da lanchonete, na qual às vezes recebiam restos de comida, passou por ele e cochichou algo para um homem encostado na parede. O segurança do prédio vizinho os encarou por segundos demais. O motorista de aplicativo, que sua mãe cogitou chamar, de repente, cancelou a corrida assim que viu o rosto dela. Eles estavam sendo observados. "Mãe", disse ele enquanto cruzavam a esquina da Rua Augusta com a Antônio Carlos. "A gente podia ir por outro caminho hoje." "Por quê?" "Não sei. Sinto que tem gente olhando demais." Ela parou por um instante, olhou em volta, fingiu mexer na bolsa. E de fato havia um homem no outro lado da rua. Casaco preto, capuz, aparentemente distraído, mas com olhos que não piscavam. "Anda, vem comigo", disse ela apertando o passo. No final da tarde, enquanto Wanda fazia um turno extra de faxina em um pequeno escritório de advocacia, Kaique resolveu esperar do lado de fora, próximo à entrada do metrô. Carregava a mochila apertada contra o peito como um escudo. Foi então que um homem o abordou. "Você é o Kaique?" Ele congelou. O homem era alto, barba mal feita, óculos escuros mesmo com o céu nublado, terno sem gravata, postura de quem não era dali, um sotaque estranho, a voz calma demais. "Tenho uma mensagem para você." Kaique deu um passo para trás. "Não quero nada. Acho que vai querer. É sobre a Autoré." O menino girou nos calcanhares e correu. O homem seguiu. O barulho dos passos ecoava pelas lajes da calçada. As pessoas não perceberam. Kaique virou à esquerda, depois à direita, cruzou entre bancas de jornal e saltou por cima de uma corrente que cercava a entrada de um prédio. O homem vinha logo atrás. Não corria em desespero, corria como quem tem tempo, como quem já sabe para onde o outro vai. Kaique entrou por uma rua lateral e viu ao longe um ônibus estacionado no ponto. Linhas escritas em letras gastas. 824, Parque Dom Pedro II. Sem pensar, mergulhou pela porta traseira, que acabava de ser liberada para um passageiro descer. Subiu os degraus cambaleando e gritou para o motorista: "Vai sair agora? Já tô fechando a porta, moleque." "Fecha, fecha, por favor." O motorista hesitou. O homem apareceu na esquina. Kaique olhou para ele. Por um instante, os olhos se cruzaram. O motorista fechou a porta com um baque. O ônibus começou a se mover. O homem parou na calçada, sorriu, mas não acenou, apenas virou de costas e desapareceu pela multidão. Dentro do ônibus, Kaique se encolheu no último banco, entre duas mochilas escolares esquecidas. Suava. O coração batia forte demais. O ar parecia quente, denso. Tentou respirar, devagar. Tentou pensar. Eles sabiam quem ele era. Sabiam o nome da mãe. Sabiam que ele tinha visto algo. Tentaram falar com ele. Se não tivesse corrido, fechou os olhos. Na mochila, o caderno, o papel da cláusula. As palavras que ninguém queria que ele lesse. Ele agora sabia que não era só um incômodo. Era uma ameaça. E do outro lado,
Não estavam apenas adultos engravatados, estavam lobos. O ônibus seguiu pela Avenida Consolação e ele olhava a cidade como se fosse nova. Cada poste parecia esconder alguém. Cada pessoa com celular parecia um informante. Cada vitrine, um espelho atrás do qual o observavam. Ele sabia que a partir dali não podia mais dormir nos mesmos cantos. Não podia mais caminhar pelos mesmos corredores, porque agora os ratos do porão sabiam que ele os vira. E ratos, quando ameaçados, mordem. O sol já havia nascido quando Lorena Maia chegou à sede do Grupo Autoré naquela manhã. O salto médio ecoava no mármore da entrada, mas os olhos estavam cansados. Dormira pouco. As mensagens no grupo de advogados haviam parado depois da meia-noite, mas a mente continuara girando como fax de máquina velha. Ela era especialista em contratos, embora sentisse há tempos que mais defendia interesses podres do que justiça. Sua ética tinha sido testada muitas vezes, mas havia limites. E nas últimas semanas, ela sentia que algo estava errado. Na portaria lateral, ao subir a escada de acesso ao setor jurídico, notou um vulto. Parou. Sob a escada de emergência, entre a parede e um engradado de madeira empilhado, havia um corpo pequeno, encolhido, coberto parcialmente por uma mochila desbotada. Os joelhos arranhados, os olhos vermelhos, mas vigilantes. "Ei!" ela disse, não com medo, mas com cuidado. "Tá tudo bem?" O menino ergueu os olhos. A tensão naqueles ombros miúdos era quase física. Ela se abaixou. "Você está machucado?" Ele hesitou. Depois, como quem faz um cálculo interno de risco, respondeu: "Não posso ir para casa. Estão atrás de mim." Lorena examinou o rosto dele. Era jovem, magro, assustado, mas havia algo nos olhos. Algo vivido demais para alguém tão pequeno. "Qual seu nome?" "Kaique. Está fugindo de alguém?" "É por causa de um papel que eu achei. Lá dentro. Um contrato." Lorena engoliu seco. "Lá dentro onde?" "Na sala de reunião. No 14º andar. Tinha uma cláusula escondida. Eu li e avisei o presidente." Agora ela se sentou de verdade no chão. O uniforme escuro ficou sujo na parte de trás, mas ela nem ligou. "Espera, você é o menino da reunião?" Ele assentiu. "Me expulsaram, me xingaram, mas eu vi. Eu tenho até anotado." E tirou do bolso uma folha amassada, a tal cláusula. As palavras estavam sublinhadas, com um lápis roxo. Lorena pegou o papel, leu, e soube naquele exato instante que estava diante de algo muito maior do que imaginava. "Sobe comigo, agora. Eu conheço um lugar seguro." Ele hesitou. "Eu não confio mais em adulto." Ela respirou fundo, baixou o tom, apontou para o crachá. "Eu trabalho aqui, mas não sou amiga de todo mundo. Eu já desconfiava dessa papelada. Você não está errado. Me deixa te ajudar." Kaique olhou para ela. Não havia ternos, nem salto alto de chefe, nem tom de comando. Era só uma mulher tentando convencer um menino a não fugir mais uma vez. "Tá bom, mas só se a gente sair rápido." "A gente vai." Lorena levou Kaique até o estacionamento dos fundos. De lá, pegou o próprio carro, um hatch antigo, mas limpo, e dirigiu até um pequeno abrigo comunitário numa travessa perto do Cambuci. Era um lugar onde já havia encaminhado 2 mães em situação de risco. Nada de luxo, mas seguro, sem burocracia. No caminho, ela não fez perguntas. Apenas ofereceu água e um sanduíche que tinha na bolsa. Kaique devorou em silêncio. Quando chegaram, ela conversou com a coordenadora. Explicou que ele não poderia ser registrado formalmente ainda. Disse que era uma situação temporária, de risco. Confiaram nela. Havia uma rede silenciosa de profissionais que ainda acreditavam em proteger, não apenas gerir. Kaique ganhou um colchonete no canto do salão, um lençol limpo e uma toalha. Foi tomar banho sem dizer palavra. Lorena ficou esperando. Enquanto ele dormia, encolhido sob o lençol como se ainda estivesse fugindo, Lorena abriu o laptop.
Tinha guardado cópias internas de versões antigas do contrato de fusão da Autoré. Acessou os arquivos, comparou versões, analisou datas de modificação. E lá estava. A cláusula não existia nas primeiras minutas. Foi adicionada há menos de 3 semanas, por alguém com acesso interno ao jurídico. E as alterações tinham sido validadas por Patrícia Nogueira. Lorena respirou fundo. Não era paranoia, era um esquema. Antes de sair, ela deixou um bilhete dobrado sobre o colchão de Kaique. Você não está sozinho, eu acredito em você. Amanhã a gente conversa mais. Lorena. No dia seguinte a cidade acordou com o céu pesado, mas naquele abrigo de muros descascados havia um silêncio raro. Kaique acordou, leu o bilhete e pela primeira vez em dias sorriu sem se sentir culpado. O abrigo ficava numa viela estreita do Cambuci, entre um muro grafitado e um posto de gasolina desativado. Por fora, parecia só mais uma casa esquecida pela pressa da cidade. Por dentro, era um mundo de silêncios quebrados. Kaique acordou cedo, antes dos outros. O lençol estava embolado nos pés e a camiseta grudada no corpo por causa do calor abafado. Ainda era difícil acreditar que estava seguro ali. Nenhuma porta batendo, nenhum grito distante, nenhum som de passos apressados à noite. Ainda assim, não dormira bem. Sonhara com corredores vazios, arquivos caindo e uma voz que dizia sem rosto: agora você sabe demais. Na cozinha do abrigo, uma senhora distribuía pão e leite ralo numa fila desorganizada de crianças. Algumas brincavam, outras apenas comiam em silêncio. Kaique pegou o dele e se sentou no canto mais afastado do refeitório, observando tudo. 2 meninos puxaram o assunto. Você é o novo? Sou. Tá vindo de onde? Da rua. A maioria aqui veio também. Eu morava na Praça Roosevelt. Meu irmão foi levado num carro branco. Nunca mais vi. O outro interrompeu. O meu dormia na Estação da Luz. Sumiu depois que contou que viu coisa errada na lanchonete onde trabalhava. Kaique ouviu sem comentar. Havia uma linha invisível de dor entre todos ali. Cada um com uma história que não cabia em palavras simples. E você, viu coisa errada também? Perguntou um deles. Kaique apenas balançou a cabeça. Não sabia explicar e não queria expor Lorena, nem a si mesmo. Mas por dentro o coração batia diferente. Havia algo no ar, como se estivesse cercado de peças de um quebra-cabeça maior do que ele supunha. Mais tarde, no pátio dos fundos, um senhor varria folhas com um ar resignado. Magro, bigode fino, olhos fundos, tinha nome de crachá: Silvério Voluntário. Kaique se aproximou, curioso. O senhor trabalha aqui há muito tempo? Desde que me aposentei. 30 anos limpando o chão em empresa grande. Agora limpo o chão por escolha. Qual empresa? Autoré Investimentos. Kaique gelou por dentro. Aqui fica na Paulista. Aquela mesma, mas isso foi antes, quando ainda se chamava Gomes e Nogueira. Antes da fusão. Silvério continuou varrendo. Depois parou. Você trabalha lá? Kaique hesitou. Mais ou menos. Silvério soltou uma risada seca, como se reconhecesse o tipo. Te vi ali dentro, né? Nos fundos, nas madrugadas. Você é o menino que ficava atrás das copiadoras. Kaique arregalou os olhos. O senhor me viu? Eu via mais do que deixava parecer. Aprendi isso com o tempo. Menino quieto que não mexe onde não deve, eu deixava em paz. Kaique se aproximou. O senhor já viu algo errado por lá? Silvério parou. Olhou em volta. Baixou o tom. Uma vez, um estagiário sumiu. Gente boa. Tímido, mas esperto. Disse que tinha descoberto uns documentos errados. Ia denunciar. Sumiu dias depois. Ninguém falou mais nada. Como era o nome dele? Silvério coçou a barba, pensou um instante. Rodrigo Abreu. Tinha uns 20 e poucos anos. Kaique fechou os olhos. Rodrigo Abreu. O nome estava na última página da pasta vermelha. Ele tinha circulado de lápis sem entender por quê. Era um dos revisores do contrato. Ou pelo menos, parecia ter sido.
Ele era da parte de contratos? Acho que sim. Vivia imprimindo papel e reclamando de revisão. Silvério voltou a varrer, mas o olhar ficou distante. Um dia ele deixou um pendrive no vestiário. Nunca voltou para buscar. Depois disso, cortaram até o armário dele. Disseram que foi transferido. Mas ninguém transferido some sem levar nem mochila. Kaique sentou no degrau. A mente voava em 1000 direções. Rodrigo Abreu, o estagiário que sumiu. A mesma cláusula que ele descobriu. A mesma empresa, o mesmo silêncio. Naquela noite, deitado no colchonete, Kaique repassava cada palavra dita por Silvério. As vozes das crianças no pátio, as histórias de irmãos e amigos que desapareceram, tudo parecia ganhar forma, como se estivessem desenhando um mapa que só ele via. Pegou seu caderno e escreveu: Rodrigo Abreu, estagiário desaparecido pendrive, vestiário cláusula escondida, revisão de contrato. Fechou o caderno. E pela primeira vez, sentiu que não era só ele contra o mundo. Outros também sabiam, outros também sumiram. E agora ele começava a entender o que estava realmente em jogo. O abrigo ainda vivia em meio a ruídos pequenos, passos apressados, panelas batendo, alguém rindo por trás de um portão. O eco de vozes juvenis que cresciam no volume e depois sumiam como ondas. Naquela tarde abafada, Kaique ajudava um dos coordenadores a trocar uma lâmpada queimada no depósito. A escada de ferro estava instável e o teto baixo demais. Kaique segurava a lanterna, subia devagar pelos degraus, equilibrando o foco de luz na direção da luminária antiga. "Cuidado aí em cima", disse a coordenadora. "Tô vendo, só preciso..." Ele esticou o braço, mas ao apoiar a mão na parede sentiu algo estranho. Um som oco. Olhou melhor. Uma das placas de manutenção de madeira próximas à luminária parecia solta. Curiosidade. Ele tocou com cuidado, forçou com as unhas sujas. A placa cedeu alguns centímetros e atrás dela, entre poeira, fios expostos e uma teia de aranha espessa, havia algo pequeno, retangular, envolto em fita adesiva fosca. Kaique puxou com cuidado. Um pendrive. À noite, esperou todos dormirem. Deitado no colchonete, ouviu os sons da cidade abafados pelas paredes de concreto. Quando sentiu que o silêncio era seguro, levantou-se com cuidado, calçou o tênis sem amarrar os cadarços e seguiu até a sala dos fundos, onde Lorena costumava deixar o notebook trancado. Ela havia lhe dado uma cópia da chave dias antes, para emergências. Isso parecia uma. Ligou o notebook. O ventilador do equipamento zumbiu baixo. A tela piscou. Ele conectou o pendrive. A primeira pasta se chamava Instrução RA, Rodrigo Abreu. Dentro, uma sequência de arquivos nomeados por datas, títulos confusos, siglas empresariais e vídeos. Um total de 5. Abriu o primeiro. Imagem tremida. Câmera de segurança de uma sala de reunião. Em silêncio, 3 homens conversavam, gesticulando em torno de papéis espalhados sobre a mesa. Marcos Del Monte era um deles. O outro parecia um gerente. O terceiro era Rodrigo. Jovem, inseguro, mas claramente preocupado. Sem som, o vídeo parecia comum. Até que, em um gesto rápido, Rodrigo recolhe um documento e o guarda discretamente. Del Monte olha em sua direção com rigidez. O vídeo termina ali. O segundo vídeo era de uma tela de computador, um tutorial. Rodrigo mostrava como a cláusula oculta era inserida via macro no sistema de formatação. O tom de sua voz era tenso, mas controlado. Essa cláusula não existia na versão anterior. Foi inserida manualmente, por fora dos canais jurídicos padrão. E está mascarada por código que a torna invisível nos leitores tradicionais de contrato, dizia. Kaique pausou. Engoliu seco. Abriu um dos e-mails arquivados. Era um print de tela com assunto Revisão Final Sigilosa. Enviado de um e-mail criptografado com domínio da Autoré. O remetente aparecia como Nogueira, @Autore.
Kaique reconheceu o nome. Desceu até a última linha do texto. Em letras pequenas, quase apagadas, lia-se: confirme o uso do código reverso no anexo Gundo. Risco já deslocado. Ele não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente para sentir o peito pesar. Aquilo era a armadilha legal, e alguém tentava encobrir. Lorena chegou ao abrigo por volta das 9 da manhã seguinte. Trazia uma sacola com pães, frutas e um novo estojo de lápis que tinha prometido a Kaique. Encontrou-o sentado na mesa da sala lateral, o notebook aberto, o pendrive na mesa. Bom dia, Kaique. Que foi? Ele apenas apontou para a tela. Lorena largou a sacola, se aproximou. Deu play no vídeo, assistiu, leu. Silêncio absoluto. As pupilas dela se contraíram. A respiração ficou mais lenta. Onde você achou isso? Atrás da parede do depósito. Estava escondido. O Silvério disse que o Rodrigo tinha sumido e que deixou um pendrive. Eu lembrei. Ela olhou para ele como se visse não uma criança, mas um sobrevivente. Esse material é pesado. É real? Muito. Ela puxou o notebook para perto, copiou os arquivos para um HD externo, depois retirou o pendrive e o guardou num envelope. Isso não pode ficar aqui. A senhora vai fazer o quê? Ela encarou Kaique. Vou falar com quem tem poder para ouvir, mas gente que não faz parte do sistema. Polícia Federal. Na mesma tarde, Lorena entrou num prédio do centro de São Paulo, sede regional da Polícia Federal. Não passou pela triagem comum. Usou uma entrada lateral. Conversou com uma agente da corregedoria com quem já havia trabalhado indiretamente. Apresentou o material. Explicou a origem. O risco. Pediu sigilo absoluto. A senhora confia no menino? Com a minha vida. Ele viu antes de todo mundo. E está correndo risco por isso. Na saída, o vento soprou forte pelas escadarias. Lorena parou por um instante, olhando para o céu nublado. Não havia mais como voltar atrás. Agora, ela também fazia parte daquilo. E o nome de Rodrigo Abreu voltava, cada vez mais forte, como um grito que ninguém ouviu. Até agora. Antes de ser um nome rabiscado num caderno de menino, Rodrigo Abreu era só mais um entre os muitos rostos apagados nos corredores da Autoré. Tinha 22 anos. Viera de uma faculdade pública na Zona Leste. Tímido, mas atento, Rodrigo não era o tipo que falava alto nas reuniões, nem fazia parte dos favoritos da diretoria. Ficava nas bordas, absorvendo tudo com olhos calmos e expressão quieta. Seu crachá dizia estagiário jurídico, mas o que ele realmente fazia era carregar pilhas de contratos de um lado para o outro, revisar tabelas e monitorar versões de documentos que pareciam se duplicar a cada semana. Rodrigo gostava dos detalhes. Era desses que percebem quando uma vírgula desaparece entre revisões. Por isso, começou a notar. O documento chamava a atenção não pelo conteúdo, mas pelas alterações discretas. Versão após versão, parágrafos inteiros eram modificados e substituídos por blocos de texto que ninguém, ao que parecia, questionava. Um dia, imprimiu 3 versões diferentes da mesma cláusula fiscal. Colocou-as lado a lado. Havia uma frase nova, pequena mas densa. O signatário assume a totalidade dos riscos legais e fiscais retroativos, inclusive os de terceiros, sem contestação futura. Poderia passar despercebido, mas Rodrigo sabia que aquela linha mudava tudo. Nos dias seguintes, revisou os logs internos da rede. Viu que os documentos com tais alterações não vinham dos advogados habituais. Estavam sendo incluídos por um perfil restrito, de nome oculto. Algo que só os diretores teriam acesso. Ainda assim, o sistema registrava tudo. Rodrigo baixou os relatórios, salvou os prints e organizou os documentos em pastas com datas e anotações. Na pasta final, escreveu: "Se eu sumir, está tudo aqui." Antes de agir, tentou o caminho certo. Procurou uma funcionária do RH, Mariana, que havia sido gentil com ele nos primeiros meses. Puxou conversa durante um café. "Mari,
Posso te mostrar uma coisa? Se for mais um daqueles contratos intermináveis... Não, é sério. Acho que tem algo errado. Uma cláusula inserida sem aviso. Isso pode colocar alguém na cadeia. Ela olhou com atenção. Leu. E você quer denunciar isso? Só quero entender por que ninguém viu. Mariana hesitou. Depois sorriu, desconfortável. Rodrigo, cuida da sua parte. Esses documentos passam por gente mais acima. Você é só estagiário. Nem devia ter acesso a isso. Ele não respondeu, mas naquele dia levou uma cópia impressa da cláusula para casa. 2 dias depois, seu acesso foi limitado. O crachá parou de funcionar em 2 andares. Um software de bloqueio foi instalado no computador dele, supostamente para padronização interna. Na semana seguinte, Mariana parou de olhar em seus olhos. O gerente direto, Sr. Jorge, passou a supervisioná-lo de perto e lhe foi atribuído um novo treinamento comportamental. Rodrigo começou a se sentir cercado. Na última segunda-feira em que foi visto, Rodrigo chegou cedo. Tinha um pendrive no bolso, uma mochila com roupas e pediu para conversar com o chefe de RH. Não conseguiu. Passou o dia recluso no arquivo digital. Imprimiu mais 3 contratos. Registrou tudo no pendrive. Às 5h42, foi visto pela última vez pelas câmeras, saindo do prédio pelo acesso dos fundos. Nunca mais voltou. Na semana seguinte, seu armário foi esvaziado. Disseram que fora transferido, mas não havia papelada, nem e-mail, nem despedida. Os colegas esqueceram rápido. Silvério, o funcionário da limpeza que havia notado seu nervosismo, comentou com alguém que o menino andava assombrado. Ninguém ouviu, exceto o tempo. No presente, Lorena lia os arquivos com atenção crescente. Sabia que estava vendo os rastros finais de alguém que tentara gritar num lugar onde todos sussurravam. E agora, outro nome havia surgido. Kaique, um menino, um eco, um alerta vivo. Ela fechou o laptop e olhou para a porta do abrigo, onde Kaique jogava bola com 2 garotos mais novos, como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia. Agora, a vida dele também valia uma denúncia. E o mundo à volta, esse mundo de rostos frios e janelas espelhadas, não hesitaria em calá-lo, se pudesse. O primeiro aviso não veio com grito, veio com silêncio. Naquela tarde, Wanda, a mãe de Kaique, percebeu o mesmo homem cruzar seu caminho 2 vezes seguidas em ruas diferentes. Primeiro na saída do mercadinho, depois ao virar a esquina da lavanderia comunitária. Era alto, magro e usava um boné escuro com a aba baixa demais para ser casual. Ela apertou o passo. O coração começou a bater rápido, mas o instinto foi mais forte do que o medo. Parou de andar, virou-se de uma vez, encarando o homem como quem diz, eu te vi. Ele cruzou os braços. Depois virou a esquina, sem dizer nada. Lorena, por sua vez, recebeu um envelope pardo sobre a mesa do escritório. Nenhum remetente. Apenas seu nome manuscrito com caneta preta, caligrafia elegante demais para parecer apressada. Dentro, uma única folha impressa, uma foto do carro dela estacionado na porta do abrigo. Abaixo da imagem, uma frase curta. Você não tem filhos. Não cause o luto de outra mãe. Ela congelou. Não havia assinatura, nem endereço, nem e-mail. Mas a mensagem estava clara. Na sede da Autoré, Eduardo Nogueira observava os telões de andamento financeiro da empresa sem realmente vê-los. Marcos Del Monte entrou sem bater. Trazia um dossiê na mão e um sorriso que parecia esculpido em pedra. Precisamos falar, sério. Sobre o quê? Sobre você. Ou melhor, sobre o risco que você está se tornando para si mesmo. Eduardo permaneceu calado. Marcos se sentou, abriu o dossiê e empurrou para o lado dele. Esse material ainda não foi para a imprensa, nem para o conselho. Eram fotos, print de e-mails antigos, trocas de mensagens editadas, tudo montado para parecer que Eduardo havia aprovado cláusulas suspeitas em outros contratos.
contratos que ele sequer lembrava de ter lido. Isso é ameaça? É prevenção. E o que você quer? Que pare de fuçar, assine o contrato, cumpra sua função e ninguém mais sofre. E se eu não assinar? A vida é feita de escolhas, Duda. Você escolhe se quer sair como visionário ou como cúmplice. Eduardo fechou a pasta, mas algo dentro dele se quebrou de vez. Naquela noite, São Paulo afundava sob uma tempestade. Raios rasgavam o céu como feridas iluminadas. O abrigo perdeu a luz por 2 horas e o gerador demorou a funcionar. Kaique, inquieto, decidiu ir até o mercadinho da esquina, onde sabia que ainda vendiam pão quente depois das 9. Levava a mochila nas costas, usava o capuz. Atravessou a rua correndo, desviando das poças, e pegou o atalho por um beco entre 2 prédios comerciais. Ouviu algo, rodas derrapando, faróis acesos, um carro preto acelerando direto na sua direção. Não havia tempo. Kaique largou a mochila e correu em linha reta. O carro avançava rápido, pneus chiando contra o asfalto molhado. O farol iluminava a parede do beco, espirrando água em todas as direções. Ele saltou contra um portão enferrujado, escorregou na parede e caiu de lado, batendo o ombro no chão. O carro passou a centímetros, não parou, não olhou, desapareceu na próxima esquina. Kaique ficou ali, encharcado, com o ombro ardendo e a respiração entrecortada. Ninguém na rua, só o som da chuva. Quando voltou ao abrigo, Lorena já estava lá. Ele entrou trêmulo, com a camisa grudando no corpo, e disse baixo: "Tentaram me pegar, um carro, no beco. Foi de propósito." Ela o abraçou sem dizer nada. Na mão dela ainda estava o envelope. Naquela madrugada, Lorena não dormiu. Passou horas digitando relatórios, organizando os arquivos que Kaique havia descoberto e redigindo um novo dossiê. Agora, tudo tinha mudado. Antes, eram papéis perigosos. Agora, eram vidas em risco. O relógio marcava 10 horas quando Eduardo Nogueira entrou no apartamento de cobertura na Vila Nova Conceição. A porta se fechou atrás dele com um estalo surdo. O som seco ecoou nos mármores da sala silenciosa como um estalo de rompimento. No canto, a luz amarela do abajur iluminava Patrícia. Sentada com as pernas cruzadas em frente à lareira elétrica, lia uma revista de arquitetura com um copo de vinho ao lado. Ela levantou os olhos e sorriu. "Trabalhou até tarde?" perguntou com a suavidade calculada de quem domina o próprio cenário. "A gente precisa conversar", disse Eduardo, ainda sem tirar o paletó. A voz soava firme, mas cansada. Uma exaustão que vinha do estômago e subia como náusea. Patrícia apoiou a taça na mesinha de vidro, nenhuma tensão aparente. "Claro, meu amor. Sobre o quê?" Eduardo caminhou até a janela e abriu as cortinas. A cidade abaixo ainda pulsava. Carros, buzinas, luzes de freio vermelhas costurando o asfalto como fios elétricos. Ele não se virou quando falou. "Sobre o Rodrigo Abreu e o contrato e tudo que você vem tentando esconder." Silêncio. Lento, ele girou o corpo e a encarou. "Você achou que eu não ia descobrir? Achei o pendrive, vi os vídeos, ouvi as gravações. Você me colocou como fiador de um esquema criminoso. Ele respirou. "Eu ia assinar aquilo, Patrícia. Você me entregou. Me entregou como se eu fosse só um fantoche." A mulher apenas o observava. Uma quietude glacial tomou conta do rosto. Depois, um sorriso leve, quase triste. "Eduardo, você está ouvindo quem? Um menino de rua? Uma advogada que mora num abrigo? Um estagiário que nem sequer está mais vivo?" Ele não respondeu de imediato. "Você sabia que o menino quase foi atropelado ontem?" Patrícia suspirou. "Olha onde você está se metendo. Ou melhor, com quem? Com quem teve coragem de me impedir de assinar? Coisa que você não teve." Ela se levantou devagar. "Eu tive coragem de proteger o que construímos. Enquanto você fazia discursos sobre ética, alguém precisava fazer o trabalho sujo. Eu fiz por nós. Você mentiu, armou,
Tentou calar pessoas. Eu preservei. O mundo que você idealiza não existe, Duda. Eu só fiz o que precisava ser feito. Ele se aproximou. Agora estavam a 2 passos de distância. Você está com o Marcos? A pergunta cortou o ar como navalha. Patrícia não recuou. Estou com quem entende o jogo. E sinceramente esperava que você já tivesse entendido também. Você está me ameaçando? Ela deu um passo adiante. Estou te mostrando o que acontece com quem tenta jogar limpo num tabuleiro sujo. E se eu expuser tudo? Ela inclinou a cabeça. Você será o primeiro a cair. Os contratos estão no seu nome, as decisões registradas no seu e-mail. O conselho não vai defender você. Eles vão te devorar. Eduardo respirou fundo. Então é isso. Acabou. Patrícia voltou à poltrona. Pegou o vinho e bebeu sem pressa. Nada acaba, Duda. Só muda de lado. 2 horas depois, Eduardo estacionava seu carro em frente a um prédio de vidro. Entrou pelo acesso de funcionários, subiu até o último andar e trancou-se em sua sala. Lá dentro, acendeu apenas uma luminária pequena e ligou o notebook. Digitou a senha do cofre digital da empresa. Baixou os documentos que o auditor confiável havia salvado em silêncio. Arquivos em camadas, duplicações, versões de contratos que contavam diferentes versões de uma mesma verdade. Eram centenas de páginas. Eram palavras envenenadas, códigos jurídicos que viravam armadilhas. Um deles, risco deslocado mediante cláusula fiscal retrógrada, o fez sentir o estômago embrulhar. Era uma frase técnica, mas ele sabia o que significava agora. Alguém pagaria pelos pecados de outros. E esse alguém seria ele. Fechou os olhos. Imagens de Kaique invadiram sua mente, os olhos assustados, a voz firme, o grito inesperado. Não assina, tio! A frase ainda vibrava como sineta em sua consciência. Como foi que uma criança enxergou o que ele, com todo o poder, não viu? No fim daquela madrugada, Eduardo vasculhou a intranet da empresa. Procurou por Lorena Maia. Seu nome aparecia em uma planilha de RH, funcionária do setor jurídico há 3 anos. Ele anotou o número de telefone pessoal que constava no formulário interno. Esperou o sol nascer. Depois, discou. Doutora Lorena Maia? Sim. Quem fala? Eduardo Nogueira. Silêncio. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já ouviram demais uma sobre a outra sem nunca se verem de verdade. Eu preciso falar com você, disse ele, pessoalmente. Por quê? Porque eu quero saber a verdade toda e fazer parte da resposta, não do problema. Encontraram-se às 11 horas num café pequeno perto do Paraíso. Lorena vestia uma camisa simples, calça jeans e um blazer leve. Tinha os olhos alertas de quem não confia fácil. Ele chegou sem escolta, sem terno, sem carro de luxo. Quando se sentaram, ela foi direta. Você está aqui porque quer limpar sua imagem ou porque entendeu o que está em jogo? Estou aqui porque vi o que me tornei. Ela cruzou os braços. E por que agora? Porque até ontem eu achava que o sistema me protegia. Agora eu sei que fui só mais um escudo. A diferença é que eu não aceito ser um. E o que pretende fazer? Eduardo a encarou com firmeza. Me diga o que vocês têm e o que eu posso fazer para transformar isso em justiça. Lorena ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, tirou da bolsa um envelope grosso. O que temos aqui pode derrubar muita gente, mas sem estratégia pode nos matar antes. Ele pegou o envelope, abriu. Leu em silêncio por minutos. Fechou. Vamos derrubar essa estrutura. Ela respirou fundo. Então não volte atrás, porque daqui em diante só tem 2 caminhos, ruína ou verdade. Eduardo estendeu a mão. Eu escolho a verdade. A sala estava escura, exceto pela luz do monitor que projetava sombras largas nas paredes. Lorena digitava com firmeza, os olhos fixos na tela, enquanto Eduardo organizava uma pilha de documentos físicos, contratos, extratos, e-mails impressos e recortes de fóruns jurídicos. Era madrugada de sábado.
O abrigo estava silencioso. Lá fora, a cidade dormia sob uma garoa fina. Temos que seguir uma lógica legal, disse Lorena, virando uma página e marcando com um post-it. Se colocarmos tudo de uma vez, parece denúncia emocional. A gente precisa que pareça um relatório técnico. Cronologia, documentos, responsáveis diretos, estrutura de fraude. E se a gente não tiver tempo? Eduardo perguntou sem levantar os olhos. Lorena parou de digitar. Os dedos pairaram sobre o teclado. Olhou para ele. A gente tem o tempo que a gente construir. Não mais, não menos. Horas antes, naquela mesma noite, eles tinham se encontrado novamente. Dessa vez com Kaique. O garoto estava sentado no canto da sala, desenhando em uma folha com lápis de cor, quando Lorena começou a explicar que talvez fosse melhor ele não se envolver diretamente nos próximos passos. Você já fez mais do que qualquer um, disse ela com um tom gentil. Agora é nossa vez de garantir que eles sejam punidos. Mas Kaique levantou o olhar. Havia algo nos olhos dele que não combinava com a idade. Fui eu que vi o contrato, fui eu que gritei. Eu não posso ser só o começo da história, eu tenho que ser o meio também. Eduardo olhou para Lorena, depois para o menino. Isso vai ser perigoso, disse ele. Já está sendo, respondeu Kaique, cruzando os braços. E se vocês forem presos ou mortos e ninguém souber o que aconteceu? Eu sei das coisas também. Se eles pegarem vocês, eu ainda posso contar. Lorena hesitou. Não havia bravata nas palavras dele. Era coragem crua, nascida da rua, do medo de desaparecer sem que ninguém percebesse. Tá bom, ela disse por fim, mas você vai estar comigo o tempo inteiro. Nada de sair sozinho, nada de correr. Kaique assentiu como quem assina um contrato com o destino. Na sala improvisada do abrigo, uma antiga sala de leitura adaptada com computadores doados, o plano começou a tomar forma. Lorena digitava o esqueleto do dossiê. Datas, envolvidos, rotas de desvio de dinheiro, empresas laranja, documentos editados e conexões jurídicas. Eduardo fornecia as provas internas, indicando quais contratos haviam sido manipulados, os registros de acesso ao sistema da Autoré, a localização dos arquivos escondidos. Ele sabia onde cada parte do esqueleto da empresa estava enterrado. E Kaique contava. Esse contrato aí, eu achei na copiadora do andar 9. Tinha uma marca de café na ponta. Eu lembro que tinha uma pasta azul clara, com um elástico branco. Ele fez um gesto com os dedos. E o nome Del Monte estava num papel solto junto. Lorena anotava tudo, reconstruindo os pequenos detalhes. O depoimento dele se tornava a introdução do dossiê, não como um personagem decorativo, mas como testemunha-chave. No meio da madrugada, Eduardo parou por um momento. Estava suado, embora o ar estivesse fresco. Tirou o paletó, afrouxou a gravata. Precisamos mais do que só entregar isso. Se levarmos só a PF, alguém pode interceptar antes ou manipular os dados. Se alguém estiver plantado lá dentro, a gente perde tudo, completou Lorena. Kaique, encostado numa almofada, falou sem levantar a cabeça. E se mostrar para todo mundo ao mesmo tempo? Eles olharam para ele. Tipo, internet, televisão, aquele negócio de coletiva, igual os políticos fazem quando querem gritar para o mundo que são inocentes. A gente grita que é verdade. Eduardo e Lorena se entreolharam. A mídia, disse Eduardo. Se isso vaza para a imprensa ao mesmo tempo que chega na polícia, eles não podem enterrar. Viraria escândalo nacional. Lorena assentiu lentamente. Vamos montar 2 versões do dossiê. Uma técnica com todos os anexos para entregar à PF e uma versão acessível, com resumo, vídeos e provas-chave para distribuir à imprensa. Kaique sorriu. Tipo bomba. Quando aperta, explode em todo canto. Eduardo respirou fundo. Então é isso. A gente joga tudo. E depois, aconteça o que acontecer, o país vai saber. O sol começava a nascer quando Eduardo imprimiu a última página do relatório principal. Kaique dormia no sofá, com a cabeça encostada na lateral da estante.
Lorena revisava os dados com uma caneta vermelha. Do lado de fora, um novo dia nascia. Mas ali dentro, o mundo já tinha mudado. Eles sabiam que o risco agora era absoluto, mas também sabiam, finalmente, que não estavam mais sozinhos. E a verdade, enfim, estava prestes a ser dita. O carro preto freou suavemente na lateral do Tribunal Federal. O céu estava nublado e o ar parecia mais denso naquela manhã. Da calçada até a escadaria do prédio, uma barreira de segurança fora montada. Repórteres e cinegrafistas se acotovelavam, tentando capturar qualquer imagem que pudesse antecipar o momento. O menino que fez o país parar estava ali dentro. Kaique ajeitou a gola do moletom emprestado. O tecido era novo, mas desconfortável. Tudo nele coçava. A roupa limpa, os sapatos de sola firme, a quantidade de olhares. Ao seu lado, Lorena caminhava com passos firmes, segurando sua mão com uma tensão contida. 2 agentes federais fechavam a retaguarda. Assim que a porta do veículo se abriu, o tumulto explodiu em flashes. É ele! Kaique! É verdade que tentaram te matar? Como você descobriu? Você confia no Eduardo? As perguntas batiam como chuva em telhado velho. Kaique abaixou o rosto, mas continuou andando. Não podia parar agora. Dentro do tribunal, o ambiente era outra coisa. A tensão não vinha de vozes, mas da contenção. Cadeiras enfileiradas com precisão cirúrgica, juízes togados, promotores com laptops, servidores públicos cochichando enquanto conferiam documentos. Câmeras registravam tudo, embora discretas. Não era um julgamento comum. Era um acontecimento de interesse nacional. Kaique entrou pela porta lateral. Suas passadas ecoaram no mármore. Havia algo de solene na forma como ele cruzou aquele chão, como se atravessasse a infância para sempre. O juiz-presidente, um homem com rosto austero e barba cuidadosamente aparada, ergueu os olhos de seus papéis e o acompanhou com o olhar. Chamamos à tribuna o menor Kaique dos Santos Oliveira, na condição de testemunha assistida e sob medida protetiva federal. Silêncio total. Kaique subiu o pequeno degrau, passou pelos microfones e se sentou na cadeira de depoimento. Ajustaram o apoio de braços para sua altura. Ele ficou pequeno ali, mas ocupava o espaço com algo mais forte que presença. Senhor Kaique, começou o juiz com um tom firme, está ciente da seriedade de sua presença aqui? Tô sim, senhor. Está pronto para contar sua versão dos fatos? Eu tô. Então, pode começar. A voz de Kaique tremeu nas 2 primeiras palavras, mas se estabilizou depois. Eu morava na rua com minha mãe. Ela é faxineira. Trabalhava num prédio grande à noite, a empresa Autoré. A gente dormia em lugares escondidos. Eu entrava sem ninguém ver, dormia perto das copiadoras. Ninguém ligava para mim. Um dia achei um papel. Era um contrato grande, com letra difícil. Mas uma parte me deixou com medo. Estava escrito responsabilidade por débitos ocultos. Eu lembrei do que meu avô dizia. Ele dizia, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Ele respirou. Depois vi o presidente da empresa indo assinar. Entrei correndo na sala e gritei. Gritei que era furada, que iam roubar ele. E como reagiram? Riram, zombaram, me chamaram de lixo, me expulsaram. Mas o homem, o presidente, ele escutou. E então, a gente achou um pendrive. Eu, a doutora Lorena e o moço Eduardo. Tinha tudo lá. Vídeo de outro cara, um estagiário. Ele também tinha descoberto. Sumiu. Ninguém mais viu ele. No pendrive tinha gravação, tinha prova. O juiz observava com atenção. Alguns promotores tomavam nota. Outros olhavam direto para o menino. Depois começaram as ameaças. Tentaram me atropelar. Seguiam minha mãe. Mas a gente continuou. Juntou tudo. A doutora organizou. O moço Eduardo ajudou. E por que você está aqui hoje, Kaique? Ele hesitou. Olhou ao redor. Porque quem vê tem que falar. Silêncio. Aquela frase atravessou a sala como uma lâmina. Simples, crua, impossível de rebater. Só isso?
Perguntou o juiz com voz mais suave. Isso é tudo. Eu vi. E se ninguém falar, eles continuam. E vão fazer com outro, com mais 100. Os juízes trocaram olhares. Um deles limpou os óculos discretamente. Um assessor sussurrou algo ao promotor-chefe, mas ninguém disse uma palavra contra. Do fundo da sala, uma das jornalistas levantou o celular e começou a digitar freneticamente. Em minutos, a frase "Quem vê tem que falar" estava nos trending topics nacionais. Na saída, o sol tinha rompido as nuvens. Na escadaria do tribunal, repórteres o aguardavam como se esperassem um herói. Mas Kaique estava exausto. Lorena o abraçou e o conduziu até o carro. Eduardo os esperava na porta. "Você falou por mim também", disse ele, ajoelhado à altura do menino. Kaique olhou para ele, depois para os microfones, para as câmeras, para os rostos esperando mais frases virais. Mas o que disse foi simples. Agora eles sabem, agora não tem mais volta. E entrou no carro. Dentro do veículo, com as janelas fechadas e o mundo batendo do lado de fora, ele finalmente soltou um suspiro longo, quase infantil. Lorena o abraçou pelos ombros. Eduardo olhou para os dois e disse: "Hoje você foi gigante. Hoje eu só falei o que ninguém quis ouvir." Kaique encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Lá fora, o país começava a despertar de outro jeito. O som das viaturas da Polícia Federal cortou o silêncio do condomínio em Alphaville pouco antes das 6 da manhã. O portão principal ainda estava fechado quando os primeiros agentes, armados e vestidos com coletes táticos, exigiram entrada imediata. Não havia estardalhaço, havia precisão. Uma coreografia legal e implacável. Patrícia Nogueira, envolta em um robe branco de seda, atendeu a campainha com os olhos ainda úmidos de sono. A surpresa durou meio segundo. Em seguida, seu semblante se recompôs, como o de uma atriz experiente diante do flash inesperado. "Senhora Patrícia Nogueira", disse um dos agentes com o mandado em mãos. "A senhora está sendo presa por envolvimento em organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e fraude corporativa." Ela não chorou, não gritou, apenas estendeu os braços para ser algemada com o mínimo de dignidade que lhe restava. Marcos Del Monte foi localizado 2 horas depois em um flat de luxo na Avenida Faria Lima. Tentava embarcar em um carro de aplicativo com uma mochila contendo dólares, cartões clonados e documentos adulterados. A prisão foi rápida e silenciosa. A repercussão começou ainda antes das 8 da manhã. Os noticiários interromperam a programação para anunciar as prisões. As manchetes invadiram os portais principais com expressões como "Esposa de ex-presidente da Autoré é presa. Quadrilha fiscal pode ter desviado mais de 280 milhões de reais." Mas o que realmente incendiou o país foram os trechos do depoimento de Kaique, agora reexibidos sob novos olhos. As redes sociais se encheram de vídeos com cortes emocionantes da fala do garoto. Em especial, 2 frases viralizaram. "Quem vê tem que falar. Eu só fiz o que ninguém quis fazer." Kaique, que antes era invisível para o sistema, tornava-se símbolo de integridade. Sua imagem, um menino franzino de moletom azul e tênis gastos, falando com voz firme diante de juízes, atravessava fronteiras. Professores projetavam seus vídeos em salas de aula. Movimentos sociais criaram campanhas usando seu nome. Na sede da Autoré, o clima era de desintegração. Eduardo, afastado da presidência desde o dia anterior, observava tudo de uma sala isolada no 14º andar. Lorena estava com ele, sentada à frente revisando alguns papéis. "Vai mesmo entregar a carta de renúncia?", perguntou ela, embora já soubesse a resposta. "A empresa precisa começar de novo. E para isso eu preciso sair de cena. Vão tentar te puxar de volta. Então eu preciso deixar claro que não volto." Ele abriu a pasta de couro e tirou uma folha dobrada, manuscrita, firme. Não era um discurso polido. Era apenas o que restava quando se joga o verniz fora.
Na reunião do conselho, Eduardo leu o texto com voz firme, mas contida. Senhoras e senhores, por muito tempo eu acreditei que ética era uma questão de interpretação. Hoje sei que ética é escolha, e a minha escolha é me afastar, não por culpa, mas por responsabilidade. Não houve oposição. Na saída, não parou para entrevistas, não quis holofotes, apenas pegou o elevador e saiu pela porta dos fundos. Ali, parado na calçada, estava Kaique, com Lorena ao lado. Você vai embora da empresa? Perguntou o menino. Já fui, respondeu Eduardo. E agora? Agora a gente faz outra coisa, algo que sirva para mais gente. Kaique pensou por um instante. Depois apenas assentiu. Nos dias seguintes, os rostos de Patrícia e Marcos dominaram as manchetes. Vídeos de suas prisões rodavam os jornais. Os promotores detalhavam as manipulações, os contratos fictícios, as empresas laranjas e os riscos calculados que poderiam ter destruído outras companhias inteiras. Enquanto isso, Kaique virava o rosto de algo maior. Em Brasília, um grupo de jovens levantava faixas com seu nome. Em Salvador, estudantes escreviam cartas pedindo que ele fosse homenageado oficialmente. Em São Paulo, um mural em grafite foi pintado em sua homenagem, com as palavras "Verdades pequenas quebram mentiras gigantes". No abrigo, no entanto, a rotina seguia modesta. Kaique continuava dormindo na mesma cama, dividindo o armário pequeno, ajudando os menores a lavar os pratos. Lorena insistia para que ele descansasse, mas ele não queria. Eles me escutaram, mas agora é que o barulho começa. Eduardo o visitava com frequência. Sentavam-se juntos no pátio. Falavam pouco. Você já pensou no que quer ser? Perguntou Eduardo em uma dessas tardes. Eu só queria estudar, respondeu. O resto a gente vê depois. Eduardo sorriu. Isso já é mais do que muita gente pensou na vida inteira. A queda dos gigantes não foi apenas jurídica, foi simbólica. Patrícia e Marcos foram transferidos para unidades federais de segurança. Os bens foram bloqueados. A Autoré anunciou reformulação. O nome da empresa foi retirado da fachada temporariamente. E no meio de tudo havia um menino. Um menino que um dia gritou. E o mundo, enfim, teve que escutar. Era madrugada no abrigo. Os colchões estavam alinhados, o ar parado. Mas Kaique, deitado, não dormia. O corpo suava, o travesseiro úmido, o rosto virado para a luz fraca do corredor. Desde o depoimento, o sono vinha em pedaços. As imagens voltavam, flashes, juízes, o carro preto, faróis e uma voz insistente. Você falou, agora eles vêm. Nos primeiros dias, Kaique evitava o refeitório, os colegas, até o espelho. Dizia que queria descansar, mas só desenhava espirais em folhas rasgadas, escrevendo e apagando o próprio nome. Lorena apareceu numa tarde, sacola na mão. Vim te visitar, disse com calma. Ele deu de ombros. Trouxe um gibi. E aquele livro de ciências que você gostava. Kaique folheou, fechou. Pra quê? Estudar não muda nada. Por que diz isso? Porque mesmo depois de falar tudo, minha mãe ainda tem medo. Eu também. Eles foram presos. Mas e se saírem? E se outro aparecer? Ela serviu um chá. Você me ensinou que coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. Ele bebeu em silêncio. Queria ser só criança de novo. Mas você ainda é. Criança não fala no tribunal. Lorena respirou fundo. Então começa de novo. Com medo mesmo, mas começa. Mais tarde, a mãe de Kaique chegou. Cansada, fardada, mas firme. Tenho orgulho, mas também medo de você esquecer que ainda é meu filho. Eu só gritei, mãe, agora não sei voltar. Não volta não, só vai, com calma, e caderno na mão. Naquela noite ele dormiu com a janela aberta. Ainda sonhou, ainda acordou, mas não pulou da cama, apenas respirou. No dia seguinte, foi até o refeitório. Ainda tem o livro de ciências? Tenho. E de história. E matemática também. Me dá os 3. Vai encarar tudo isso? Se o mundo é confuso, eu quero entender.
Ela entregou. Ele abriu. Leu devagar. Lá fora, o mundo ainda falava dele. Mas ali dentro, o silêncio era outra coisa. Era recomeço. O portão da escola se abriu devagar, como se o tempo quisesse dar mais uns segundos de preparo. Era segunda-feira, 7h20 da manhã, e o campus ainda cheirava a limpeza de fim de semana. Jardins cortados, chão encerado, janelas abertas deixando entrar o ar de outono. Kaique desceu do carro com a mochila nova nas costas, ainda rígida, sem dobras, e os olhos tentando capturar tudo ao mesmo tempo. O prédio era amplo, de 2 andares, com vidros modernos e cores neutras. Uma escola de elite, um lugar que até pouco tempo atrás ele só teria visto por fora. Vai dar certo, disse Lorena ao lado dele. Ela o acompanhava naquele primeiro dia. E se não der, a gente tenta de novo no dia seguinte. Ele assentiu, mas a garganta estava seca. Ao entrar no hall, tudo parecia longe da realidade que conhecia. Os alunos usavam uniformes com bordados nos bolsos. Falavam baixo, mexiam em tablets, organizavam livros em estojos caros. Ninguém correu, ninguém gritou. Era como se todos tivessem ensaiado aquele começo de aula. Kaique caminhou até a secretaria, apresentou o nome. A funcionária sorriu, entregou o crachá de identificação e apontou para um rapaz de camisa azul clara. Aquele ali é o Enzo. Vai te mostrar o colégio. Enzo o cumprimentou com um sorriso polido. Bora, Kaique. Pode ser. Subiram as escadas em silêncio. Kaique percebeu os olhares, nada escancarado, mas estavam ali. Olhares prolongados demais, cochichos curtos, curiosidade disfarçada. Você é o menino lá, né? Perguntou Enzo, quase sussurrando no corredor. O da história. Sou. De maneira o que você fez. Não fiz para ser maneiro. Enzo pareceu sem saber o que dizer. Parou em frente a uma porta. Esse é o seu quarto. Aqui os bolsistas têm quartos próprios. Por questão de adaptação, disseram. Kaique girou a maçaneta. O quarto era pequeno, mas só dele. Cama arrumada, estante com prateleiras vazias, uma mesa de estudos, uma luminária, um armário com etiquetas numeradas. Pela janela, via-se o jardim dos fundos. Ele largou a mochila no chão. Andou devagar pelo espaço. Passou a mão no lençol. Tocou os livros que haviam deixado sobre a escrivaninha. Não era casa, ainda não. Mas era silêncio, teto, cama. Era começo. A primeira aula foi de matemática. O professor pediu para que os alunos se apresentassem um por um. Quando chegou a vez de Kaique, ele apenas disse: "Meu nome é Kaique." Silêncio. O professor fez que sim com a cabeça. Um garoto do fundo soltou baixo: "Esse aí foi criado pela Globo." Outro riu. Kaique fingiu que não ouviu, mas ouviu e sentiu. No intervalo, ele ficou sozinho no pátio, sentado perto da quadra. Um grupo passou por ele cochichando. Alguém deixou cair de propósito um pacote de bolacha perto dele. Quando Kaique não pegou, um deles comentou: "Ah, não tá com fome hoje?" Ele levantou. Não respondeu. Apenas pegou um livro e começou a ler ali mesmo. Na aula de ciências, o professor propôs um desafio: identificar a causa de um problema ambiental fictício com base em pistas em gráficos. Metade da sala ficou perdida. Kaique, após 10 minutos em silêncio, levantou a mão. O problema não é o esgoto, é o plástico não reciclado que altera a composição do solo. O gráfico 2 mostra que a curva começa a mudar só depois que o descarte de embalagens triplica. Tá no rodapé da imagem. O professor arqueou as sobrancelhas. Exato. A sala virou para ele. Um dos garotos mais falantes soltou: "Pô, o menino manja mesmo." Kaique apenas voltou a olhar o papel, mas por dentro algo vibrava. Ao fim do dia, Lorena o aguardava no portão. Ele entrou no carro em silêncio. "E aí? Foi difícil. E agora? Amanhã tem mais." Ela sorriu, ligando o carro. "E o quarto?" "É só meu", disse com voz baixa, mas segura.
Era como se aquela simples frase carregasse algo enorme, algo que ele nunca pôde dizer antes. Naquela noite, Kaique não teve pesadelos. Leu até tarde, deixou a luminária acesa e, pela primeira vez desde o tribunal, dormiu de verdade. Era uma quinta-feira nublada, quando o professor de português entregou uma nova proposta de atividade. Todos os alunos deveriam escrever um pequeno artigo de opinião para o jornal da escola. Tema livre. Pode ser algo que vocês vivenciaram, algo que mexe com vocês. Mas tem que ser honesto, texto de verdade. Alguns colegas resmungaram, outros já planejavam textos sobre política estudantil ou críticas aos aplicativos de entrega. Kaique pegou a folha em branco e ficou em silêncio por longos minutos. Depois, escreveu um título com letra firme no topo da página. As Crianças Invisíveis. Escreveu sem pressa, de um só fôlego. Não com vocabulário rebuscado, mas com precisão. Falou de noites dormindo em caixas de papelão, do gosto de comida distribuída por voluntários, da vergonha de pedir, do medo constante de sumir e ninguém notar. A gente não desaparece quando morre, a gente desaparece quando ninguém vê. Entregou o texto sem fazer cópia, nem tirar foto. Só soube que havia sido publicado no jornal da escola uma semana depois, quando colegas começaram a cumprimentá-lo no corredor com olhares diferentes. Menos de curiosidade, mais de respeito. O artigo foi parar no site da escola. No fim de semana, viralizou em um grupo de professores do estado. Em menos de 10 dias, estava nas redes sociais. Na segunda-feira seguinte, o coordenador do colégio chamou Kaique na sala da direção. Sobre a mesa, uma pilha de envelopes. São para você. O quê? Cartas de meninos, de abrigos, de centros sociais, de escolas públicas, de outros estados. Ele pegou a primeira. A letra era tremida, cheia de erros, mas verdadeira. Eu moro no albergue aqui em Vitória. Eu li o que você escreveu. É como se tivesse contado a minha vida. Eu achei que só eu sentia isso. Obrigado por falar por mim. Assinava Luan, 10 anos. A segunda carta vinha do interior do Ceará. A terceira do sul de Minas. A quarta era desenhada sem texto, só a imagem de um menino debaixo de um poste, segurando um papel que dizia: Eu existo. Kaique ficou ali, parado, segurando as cartas. O peito apertado, os olhos cheios, mas firmes. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Voltou ao texto original, releu, pensou. Depois, abriu o notebook da escola emprestado e começou a desenhar um plano. No dia seguinte, apresentou a ideia a Lorena. Quero criar um canal. Pode ser no YouTube, pode ser simples, mas com espaço para as crianças contarem, não para pedir ajuda, para contarem. Contarem o quê? O que ninguém pergunta. Como é, como elas vivem, o que acham, o que sonham. Ela o observou por um momento. Você quer dar voz a quem ainda não teve. Eu quero devolver o que me deram. Um ouvido. Nas semanas seguintes, com a ajuda da biblioteca da escola e o apoio de 2 professores, Kaique criou o canal Vozes Pequenas, Verdades Grandes. Gravou o primeiro vídeo sozinho, sentado no quarto. Oi, eu sou o Kaique, e se você já dormiu com medo de sumir e ninguém procurar, esse canal é para você. Aqui ninguém precisa saber falar bonito, só precisa ter coragem para dizer o que nunca deixaram. Nos dias seguintes, chegaram os primeiros vídeos. Meninos com a câmera tremendo, meninas segurando cartolina com frases curtas, vozes tímidas dizendo: eu já dormi na rua e sonhei com uma cama. Eu gosto de desenhar, mas ninguém nunca me deu lápis. Eu só queria uma chance. Kaique organizava, editava, postava. O canal não crescia rápido, mas crescia certo, com autenticidade, com histórias reais, com ecos de infância interrompida, mas nunca silenciada. No final do mês, ao caminhar pelos corredores da escola, um grupo de colegas o parou. Ei, disse um deles, o último vídeo, aquele do menino do Recife. Eu chorei.
E minha mãe também, Kaique sorriu. Ele só queria ser ouvido, pois agora está sendo. Na biblioteca, enquanto preparava mais vídeos, um professor se aproximou. O que você está fazendo? É literatura também, sabia? É. Sim, você está contando o país por dentro. O país que os livros não mostram, mas que precisa ser contado. Kaique pensou por um instante. Então talvez eu vire escritor também. O professor sorriu. Você já é. À noite, ao rever as cartas e programar os próximos envios de vídeos, Kaique sentiu algo que há muito tempo não visitava sua alma: pertencimento. Não importava mais se os colegas o entendiam por completo, ou se ainda o olhavam com filtros. Ele tinha um lugar. E mais importante, estava construindo lugar para outros. As vozes antes caladas agora atravessavam o país. E era só o começo. O auditório principal do Memorial da Educação, no coração de Brasília, estava lotado. Era uma tarde ensolarada de sexta-feira. E o evento, transmitido ao vivo para todo o país, marcaria a entrega do Diploma Nacional de Coragem Cidadã, um reconhecimento criado para homenagear atos de bravura civil. Mas aquela cerimônia era diferente. Dessa vez, não homenageariam policiais, bombeiros ou juízes. Homenageariam um menino de 9 anos. No camarim improvisado atrás do palco, Kaique ajeitava o colarinho da camisa branca diante do espelho. A camisa era nova, o paletó emprestado. Nos olhos, havia algo entre nervosismo e um cansaço antigo. Lorena o observava de pé, apoiada na moldura da porta. Pronto! Acho que nunca a gente está pronto para essas coisas, né? Ela sorriu. Mas você está preparado. É diferente. Ele assentiu devagar. E se eu gaguejar? Você só precisa falar a verdade, como sempre fez. Do outro lado do palco, Eduardo Nogueira ajustava os papéis no púlpito. Estava visivelmente mais magro, o rosto mais marcado, mas os olhos agora carregavam outra expressão. Uma espécie de serenidade reconquistada. Vestia um terno cinza escuro, sem gravata, por escolha pessoal. À sua frente, a plateia reunia ministros, educadores, jovens estudantes, líderes comunitários e jornalistas de todos os cantos do país. No telão ao fundo, projetava-se o rosto de Kaique, retirado de uma das cartas do canal, sorrindo com os olhos fechados, o fundo borrado de uma praça qualquer. Quando o apresentador anunciou a entrega, a sala silenciou. Eduardo pegou o microfone. Senhoras e senhores, boa tarde. Hoje estou aqui não como empresário, nem como ex-presidente de uma grande companhia. Estou aqui como alguém que quase foi enganado, que quase assinou um contrato que teria destruído tudo que construí, e que foi salvo por uma voz pequena. Fez uma pausa, respirou fundo. A coragem não tem idade, o caráter não depende de CEP, e a verdade às vezes vem de onde menos se espera. O menino que estou prestes a chamar arriscou tudo. Segurança, paz, invisibilidade, para impedir um erro. E por isso, o Brasil inteiro o escutou. O público aplaudiu. É com honra que entrego o primeiro Diploma Nacional de Coragem Cidadã a Kaique dos Santos Oliveira. O som dos aplausos encheu o auditório. Kaique entrou devagar pelo corredor central, com passos pequenos e firmes. Não olhou muito para os lados. Caminhava como alguém que carrega histórias pesadas, com a naturalidade de quem teve que amadurecer cedo demais. No palco, Eduardo o abraçou. Entregou o diploma com as 2 mãos. Você não salvou só a mim, salvou uma geração que precisava acreditar que a verdade ainda importa. Kaique pegou o microfone, respirou. Os flashes já começavam. As câmeras da transmissão nacional estavam voltadas para ele. Eu não sei direito o que falar. De verdade. Risos baixos. Ele continuou. Quando a gente mora na rua, ninguém pergunta o que você pensa. Ninguém quer saber se você tem opinião. Só perguntam o que você quer comer, ou se você vai roubar. Às vezes nem perguntam nada. Fez uma pausa, os olhos fixos no público. Mas naquele dia,
eu vi que iam fazer uma coisa errada. E mesmo sabendo que iam rir de mim, que iam me empurrar, que talvez eu nunca mais pudesse voltar, eu gritei. Eu gritei porque meu avô me ensinou que quem vê e fica quieto, vira cúmplice. Silêncio. Total. Então ele segurou o diploma com as 2 mãos e concluiu. Eu era só um menino de rua, mas naquele dia eu fui a única voz que falou a verdade. Aplausos, de pé, por longos minutos. Horas depois, com o auditório vazio e os equipamentos sendo desmontados, Kaique caminhava com Lorena pela rampa de saída. Trocavam poucas palavras. O dia tinha sido intenso, mas havia leveza em seus passos. "O que você vai fazer agora?" perguntou ela. "Agora eu vou para a aula." "Aula? É sexta, mas eu tô com lição acumulada. E amanhã tem vídeo novo do canal para subir." Ela riu. "Você não para, né? É que agora eu sei que tenho para onde ir." No final da tarde, um ônibus escolar amarelo parou em frente ao abrigo. Era novo, parte do projeto educacional que Eduardo havia lançado com outros parceiros após seu afastamento da Autoré. Kaique entrou por último. Sentou-se perto da janela. Observou a rua passando, os postes, os fios de luz, as calçadas com gente apressada. Tudo o que, por tanto tempo, ele só viu de baixo para cima. Agora era diferente. Apoiou o queixo na mão e sorriu. Pequeno. Do lado de fora, o país ainda era desigual, duro, injusto. Mas dentro daquele ônibus, pela primeira vez em muito tempo, Kaique não se sentia passageiro do acaso. Sentia-se motorista da própria história. E isso já era um começo. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.